Chegou o dia aí do importante filme A Origem, ok? Nós vamos falar sobre a origem, sobre controle mental, vamos falar também sobre o que mais? A origem, sobre remote viewing, visão remota, é negócio muito interessante, pessoal, não é brincadeira não. Hoje o negócio tá bem legal, a gente vai ter uma boa gama de citações de obras também aqui. Vamos falar sobre vários livros, vai ser bem interessante, ok? Agora, lembrando a vocês aí que você que está online aí conosco nesse momento, você tem a possibilidade de nos ajudar a fazer a divulgação, ok? Você que está aí no Instagram, por exemplo, você pode nos ajudar a divulgar aí usando esse aviãozinho aí de baixo aí, essa setinha. Manda essa setinha aí para todo mundo, para toda a galera, ok? Avisa o pessoal aí que o negócio está começando, que eles podem vir participar também, porque você sabe, né? Dá para ouvir depois com calma, mas participando ao vivo é sempre muito mais legal, né, galera? Participando ao vivo é sempre bem mais interessante, é sempre bem mais legal, ok? Galera já tá chegando aí, muito obrigado pela presença de todos. É sempre um enorme prazer contar com a participação e a presença de todos vocês aqui, ok, pessoal? Muito obrigado aí. Vão chegando e conto aí com a ajuda, com o apoio de vocês para nós divulgarmos a nossa live de hoje, ok? Vai ser bem legal poder contar com a sua ajuda aí na divulgação. E eu também tô. Voltamos. Opa, deu uma zebrinha aqui. Voltamos. Pelo amor de Deus. Vamos lá, galera. Então hoje vai ser muito legal a nossa conversa. Vai ser uma conversa interessantíssima. Vamos falar sobre um dos diretores meus prediletos, que é o Christopher Nolan. É um gênio, foi o cara que fez não só o Cavaleiro das Trevas do Batman, né, por onde ele ficou mais conhecido, mas ele fez grandes filmes como Interestelar, como Amnésia, né, que é o Memento, e fez esse filme maravilhoso aí também, que é o Inception, ou também conhecido como A Origem, ok? Vai ser uma conversa muito legal. A gente vai aprender muita coisa sobre esse estranho e maravilhoso mundo aí das operações especiais e tal, das operações psicológicas. Vai ser bem interessante. E saiba, né, pessoal, que aqui não apenas a gente faz aquele tripé cultura, ciência e espírito, mas a gente também sempre faz a conexão das obras ficcionais com a sua contrapartida no mundo real, ok? Sempre a gente vai fazer essa contrapartida porque isso é fato, isso existe e isso precisa ser visto com muita atenção, porque a maioria desses filmes eles têm um lado que é totalmente real, ok? Eles são calcados na realidade, por mais estranhos que eles possam parecer, ok? Agora, vai de você saber fazer a sua pesquisa, saber fazer o seu dever de casa. Aí você fala, Daniel, eu não sei onde achar essas informações, eu não sei como acessar essas informações, eu tô meio por fora, mas não tem problema, pessoal. Sabe o que você vai fazer? Você vai seguir as minhas dicas, porque eu já tenho tudo aqui na mãozinha para trazer para vocês todas as informações necessárias sobre a realidade por trás de todo esse material, ok? Então, vamos lá. Hoje o nosso filme é A Origem e A Origem vai contar a história, né? Uma história muito interessante de uma equipe, né? Que são uma equipe de extratores. O que são os extratores? Eles fazem espionagem corporativa, ok? Usando tecnologia militar experimental para se infiltrar no inconsciente dos seus alvos e extrair dali informações, ok? Então, galera, é aquela velha história, né? Você pensa assim, para que uma pessoa vai querer praticar magia? Ela vai querer praticar magia para ela ter o quê? Mais poder, né? Ela vai praticar magia para quê? Para ter poder para seduzir uma mulher, né? Para ter poder para ganhar dinheiro, para ter poder para a empresa ficar muito poderosa, para ter poder para o seu álbum de música fazer muito sucesso. Então a pessoa vai estar sempre em busca de quê? De poder, prazer, fama, glória. É por isso que
as pessoas se envolvem com magia, não é? Isso é o motivo pelo qual as pessoas se envolvem com magia. Agora, quando você olha e vê que você tem uma ferramenta, que é a magia, que pode trazer poder, que pode fazer você saber o que o outro está pensando, encontrar os segredos na mente dos outros, você conseguir ver uma reunião secreta que ninguém está vendo, se você descobre que tem poder nesse sentido, o ser humano normal, ele fala, eu vou usar esse recurso para ter dinheiro, fama, glória e seduzir as menininhas. Quando alguém do meio militar olha isso e fala, com essa técnica, a pessoa é capaz de ler a mente dos outros, fazer uma espionagem. Então, peraí, isso pode ser usado para fins, o quê? Para fins militares, para fins bélicos, ok, pessoal? Então, você tem que entender que, na realidade, quem comanda o avanço tecnológico no mundo hoje é quem? É o meio militar. O meio militar é responsável pelos grandes avanços tecnológicos. E o meio militar, ele investe bilhões e bilhões de dólares todos os anos nesse tipo de pesquisa. Nós temos algumas pesquisas que são abertas, nós temos algumas pesquisas que são fechadas. Nós temos ali pesquisas que vão dizer para nós, né, o que eles estão fazendo hoje, mas a maioria das coisas importantes que eles estão fazendo hoje, eles não vão poder falar porque são coisas classificadas, ok? São coisas fechadas, são coisas que o concorrente ele não pode saber, ok? Então, a tecnologia que você tem no meio militar hoje, ela está no mínimo 20 anos à frente do que nós temos agora. A TV de LED, por exemplo, já existia no meio militar há 30 anos antes, né? Os equipamentos de 3D, né? Equipamentos 3D já existiam no meio militar 20 anos antes. Então, o filme acerta muito quando ele vai dizer que essa técnica que existe no filme é uma técnica que serve para fazer espionagem corporativa, ok? Deixa eu fechar a janelinha aqui que o sol está vindo muito forte. É uma técnica que permite o quê? Espionagem corporativa, ok, pessoal? Espionagem corporativa. Então, vamos supor, o cara descobre que realmente é possível você entrar na mente de alguém quando ela está dormindo e extrair dali informações. Um ser humano comum, ele vai pensar o quê? Eu então vou usar essa técnica para entrar na mente da minha esposa na hora que ela está dormindo para saber se ela está me traindo. Essa é a utilidade que um homem comum descobre. Uma empresa descobre essa técnica, ela vai pensar o quê? Eu vou usar essa técnica para descobrir o que o meu concorrente está fazendo e me antecipar a ele, ok? Então isso seria o que uma empresa veria como relevância. Agora, quando você vê alguém que tem um discernimento bélico militar, que descobre uma técnica dessa, você pensa assim, caramba, isso pode ser usado para fazer o quê? Espionagem bélica, não espionagem corporativa, espionagem bélica. Então, no filme, ele vai contar a história do Dominic Cobb, que é o personagem lá do Leonardo DiCaprio, e o Arthur, né, que são extratores. O que são extratores? Eles realizam espionagem corporativa usando o que? Uma tecnologia militar experimental para se infiltrar no subconsciente dos seus alvos e extrair informações através de um mundo de sonhos compartilhados, ok? Sonhos compartilhados ou mundo compartilhado, a gente entra naquela ideia de hive minds, ok? Hive minds ou mente grupal. Mente grupal. Isso aqui está muito presente também numa série que foi feita pelas irmãs Wachowski, chamada, obviamente, a dupla que fez o Matrix, né? O Matrix. Então, o nome da série é Sense8, ou seja, 8 pessoas que estão conectadas através de um sistema de hive minds. Tá bom? Nós já vimos aqui também, em vários dos episódios do Daniel Lopes Podcast, as tecnologias que existem hoje que permitem a leitura da mente, a leitura do pensamento. Hoje já tem tecnologia que você consegue transformar ondas
cerebrais em palavras, ondas cerebrais em frases complexas e ondas cerebrais em imagens. Vamos supor que você está pensando numa cadeira, os eletrodos analisando sua onda cerebral traduzem os seus impulsos elétricos das ondas cerebrais para uma imagem de uma cadeira na tela de um computador. É um negócio muito impressionante? É muito impressionante, mas é realidade, ok? Aqui você já sabe todos esses detalhes. Quem acompanha o Daniel Lopes Podcast, quem é discípulo aqui da nossa mentoria, sabe todas essas malandragens todas e sabe que isso é usado para fins comerciais, para fins bélicos e para fins espirituais, ok? O Wagner Pellegrini, que é da minha equipe, está falando que o problema é não diferenciar o que é a realidade do que não é, o mesmo problema do metaverso. Isso aí. Minha mãe está na área aí, ó. Abraço para ela, para o Lopes, e você mais uma vez está convidado para chamar a galera através do aviãozinho aí embaixo, tá bom? Então, galera, olha que interessante, né? Como é que é a história então? Um grupo que se especializou em invadir o sonho das pessoas e retirar dali informações privilegiadas para a competição entre as empresas, ok? Então, o que eles estão fazendo nesse filme é utilizar essa técnica para fazer espionagem industrial ou espionagem corporativa, extraindo informações das pessoas enquanto elas dormem. Só que o último alvo dessa operação, que é o Saito, ele revela que ele quer, na verdade, fazer o Saito, que foi alvo dessa espionagem mental. O Stranger Things também aborda isso, Davi, isso aí, exatamente. Então, quando eles fazem essa espionagem mental nesse Saito, o Saito já sabia que eles estavam chegando e ele estava fazendo, na verdade, uma seleção de talentos. Ele deixou os caras invadirem a mente dele porque ele queria saber até que ponto esses caras eram bons o suficiente, ok? Então, o Saito, ele diz que ele está organizando uma missão não para extrair pensamentos, extrair segredos industriais, extrair segredos bélicos, mas para colocar pensamentos, fazer uma inseminação, fazer uma inception, ok? Em vez de ser extratores, ser inseminadores. E aí o cara vai dizer que isso aí não existe e tal, isso aí não pode ser. O Beto aí tá lembrando que é a técnica que muitos mágicos e manipuladores e ilusionistas usam, né, de colocar ideias na cabeça das pessoas, exatamente. É aquilo que se faz também na internet, na engenharia social para extrair informações das pessoas, exatamente isso. Então, ele desafia o cara a fazer, em vez de extrair informação, colocar informações, ok? Implantar uma ideia no subconsciente de uma pessoa, fazer uma incepção, uma inception. E ele quer que... Qual que é essa missão? O Saito é esse grande industrial japonês da área de energia e ele quer que o Leonardo DiCaprio, que é o Cobb, ele quer que o Cobb convença o Robert, que é filho do concorrente dele, a dissolver a empresa do pai assim que o pai falecer. Então, qual é a recompensa que o Cobb pode receber? O Saito, esse grande industrial japonês, ele promete limpar toda a ficha criminal do Cobb, o que o impede de voltar para os Estados Unidos e estar de novo com os seus filhos, ok? Então, pessoal, a galera tá perguntando aí, né? O Le Almeida. Le Almeida tá perguntando, olha só, você tem um negócio aqui que é o seguinte, você tá perguntando que é engenharia social. Tem várias maneiras de você fazer engenharia social. Você pode fazer engenharia social usando técnicas de programação neurolinguística para manipular a pessoa em termos mentais. Agora, você pode usar a engenharia social para você transformar a sociedade como um todo, que é mais ou menos o que o soro fisiológico faz, né? O Jorginho, conhecem o Jorginho, soro fisiológico? É mais ou menos o que ele faz, ok? Esse é um dos livros que a gente está abordando agora, lá no Clube de Leitura Daniel Lopes, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. Esse pessoal faz engenharia social, eles mudam a sociedade como um todo, a economia, a cultura, as artes, a educação, muda tudo, isso é engenharia social. Agora, existe uma engenharia que é uma engenharia que é o seguinte, você não faz uma engenharia social usando técnicas da programação neurolinguística, você faz você usa técnicas espirituais, ok?
Essa técnica que eles estão usando nesse filme não é unicamente uma técnica de influência, uma técnica de persuasão, uma técnica espiritual. E essa técnica espiritual, por incrível que pareça, ela existe há muito tempo e ela já é há muito tempo usada no meio militar, ok? Nós já falamos muito sobre isso quando nós tratamos do filme Os Homens que Encaravam Cabras. Mas, muito mais interessante do que o filme Os Homens que Encaravam Cabras, que é uma ficção de comédia, é o livro do jornalista investigativo Ron Johnson, ok? Vinícius aí, valeu Vinícius. É exatamente o Mindinho, né? O Littlefinger, né? O Mindinho do Game of Thrones, né? Ele fazia isso, né? O cara do... Ele ia influenciando todo mundo, né? Botando pilha errada e tal. Beto também, lembrando aí do filme Golpe Duplo, né? Com a Margot Robbie, né? O Will Smith usando essa técnica nas apostas, com certeza. Então, galera, vejam o seguinte, né? Hoje em dia, você tem um cara, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse cara, o nome dele é Lior Suchard. Se você não conhece esse cara, você está perdendo, porque esse cara, ele consegue, ele se diz mentalista, ok? Mas ele consegue identificar a senha do cartão de crédito das pessoas só olhando para elas, ele consegue identificar segredos dos mais íntimos, ele consegue identificar a cor da cueca e da calcinha das pessoas, ele consegue identificar isso tudo, ok? É claro que você vai olhar para esse cara e você vai pensar, ele deve estar usando alguma técnica de reflexologia, de mentalismo, de ilusionismo, de sugestionamento e tal, de hipnose, ele deve estar fazendo alguma coisa nesse sentido. Só que chega um momento que você vê que é um negócio que a explicação meramente de psicologia comportamental não é suficiente, ok? Esse cara, ele esteve, por exemplo, um tempo atrás aqui no Brasil, o Lior Suchard, e ele foi ao programa da Ana Maria Braga, né? E ele identificou a senha do cartão de crédito de todo mundo, tá certo? O número do telefone celular de todo mundo. E quando o negócio já estava bem estranho, né, fazendo meio que uma brincadeira, a Ana Maria Braga virou para ele e falou assim: eu duvido você descobrir a cor da minha calcinha. E ele falou: ok. E ele se concentrou e ele falou: olha só, eu não sei que cor é essa, mas o que veio para mim na minha mente é a palavra em português. Então eu vou falar a palavra em português. Esse cara, assim como o Júnior Giancarelli está falando, ele é discípulo, né? Ele é um sucessor do Uri Geller, né? Uri Geller, israelense, Lior Suchard, obviamente, também israelense. Você vê como é que esses caras dominam essa técnica e, óbvio, eles sempre têm usado isso no meio militar. Assim como os americanos também usam, os russos também usam e os franceses, os ingleses, eles usam, obviamente. Então, a Ana Maria Braga falou: duvido você adivinhar a cor da minha calcinha. E ele falou: eu vou falar a palavra, eu não sei que cor é essa, mas a palavra é cinza. Ele falou cinza em português. O cara fala inglês com sotaque israelense, então ele falou cinza. Ele adivinhou a cor da calcinha dela. O que significa isso, pessoal? Independente da maneira pela qual o cara está fazendo isso, isso pode ser muito utilizado e pode ser muito útil para espionagem industrial e espionagem militar, ok? Aí você fala, será que eles já fizeram isso, usar essas técnicas para fazer espionagem militar? Então, pessoal, aí é o livro The Man Who Stared at Goats, ok? O livro, não estou falando do filme, estou falando do livro, tá certo? O livro, Os Homens que Encaravam Cabras, eu tenho o original em inglês, porque eu comprei muitos anos atrás. Eu acho que tem em português hoje, eu não sei exatamente, do Jon Ronson, ok? Jon Ronson. Nesse livro aqui, você vai ver, né, o subtítulo que eles colocam aqui tá escrito o seguinte: a história verdadeira sobre o que acontece quando um pequeno grupo de pessoas muito poderosas dentro do exército americano e do governo e dos serviços de inteligência começam a acreditar em coisas muito estranhas, ok? A história verdadeira do que acontece quando um pequeno grupo de pessoas muito bem colocadas dentro do exército, do governo e da inteligência começam a acreditar em coisas muito estranhas, ok? Então ele vai falar que em 1979 foi criada uma unidade secreta do exército americano, desafiando toda a prática militar e também as leis
da física, eles acreditavam que um soldado poderia se tornar invisível, passar através de uma parede e também matar uma cabra simplesmente olhando para ela. O nome desse grupo se chamou Batalhão da Primeira Terra, ou First Earth Battalion, e eles não estavam brincando. E além disso, né, eles estão de volta na luta contra os barbudos lá do Oriente. E a história é tão inacreditável que tem que ser verdadeira, né? E aqui é a história real que deu origem ao filme, ok? Então, pessoal, esse é um material de um jornalista investigativo chamado John Ronson, fazendo uma pesquisa sobre esse projeto chamado Stargate, que era um projeto onde eles usavam paranormais para poder fazer espionagens espirituais, entre outras coisas, usar o conhecimento espiritual no meio militar. E eu já disse para vocês, pessoal, que uma frase muito importante do Leo Zagami é uma figura muito importante aí na Itália, que ele é ex-membro de ordens muito secretas. Olha só, pessoal, só um detalhe. Se você não leu esse livro, você não sabe o que está acontecendo no mundo hoje, tá? Se você não leu isso aqui, você não sabe o que está acontecendo. Quer que eu te indique 2 livros que, se você não leu, você não sabe o que está acontecendo no mundo hoje? Esses 2 aqui, ó. Gary Allen, Política, Ideologia e Conspirações, e Os Homens que Encaravam Cabras, ok? Esses 2 livros aqui, tá? Já estou separando todos os livros que a gente já citou hoje. Já são 3 já, ok? Aqui é Festival do Livro, ok, pessoal? Aqui não tem conversa, não. Aqui a gente ama livro e cada palavra que a gente fala é um livro novo que vem na cabeça. Então, galera, obviamente você tem um filme para assistir, mas sabe que o filme é uma comédia feita em cima de uma história verídica. O livro é muito mais interessante. Os Homens que Encaravam Cabras, The Men Who Stare at Goats, ok? Então, o que é interessante é você perceber que isso que o Lior Suchard faz hoje, né? O Lior Suchard, ele nasceu em 81, ele é um ano mais velho do que eu. Agora, o que o Lior Suchard faz, o Uri Geller já fazia há muito tempo. E esse livro aqui, The Man Who Stare at Goats, né? Ele começa exatamente com uma conversa do John Ronson com o Uri Geller, ok? Logo no início aqui do livro, ele vai falar da conversa que ele teve com o Uri Geller e como é que... Aqui, ó. Foi o Uri Geller que me colocou no caminho para toda essa pesquisa, ok? Foi o Uri Geller. Começa aqui na primeira linha, ó. It was Uri Geller who set me on the trail that led to the goats. Foi o Uri Geller que me colocou na estrada que me levou até a questão das cabras, ok? Então, o que a gente está vendo aqui, tá? Eu acho que o pessoal está pedindo aí o nome do primeiro livro, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, ok? Então, isso que o Lior Suchard faz hoje, o Uri Geller já fazia, e o Uri Geller, ele era do exército americano, ok, pessoal? Então nós estamos agora saindo da história ficcional do filme A Origem e indo para os estudos sobre esse tipo de habilidade, esse tipo de faculdade sendo usada para espionagem, seja industrial, empresarial, seja militar, ok? Como é que é a carreira militar do Uri Geller? O Uri Geller, ele foi um cara que a gente está comparando aqui agora nesse momento. Vamos supor que a gente está comparando o Cobb, que é o personagem do Leonardo DiCaprio no filme A Origem. Só que, além disso, a gente está comparando o Uri Geller com o Cobb, que é o Leonardo DiCaprio, tá bom? Estamos fazendo essa comparação do mundo real. O que a gente vê na biografia do Uri Geller, né? O Uri Geller nasceu em 1946 em Tel Aviv, né? E ele depois, né, no futuro ali na sua família, ele ingressou na brigada paraquedista do exército israelense, né? E ele inclusive serviu durante a Guerra dos 6 Dias em 1967 e chegou inclusive a ser ferido em ação, tá? Então ele era um cara do exército americano, do exército israelense. Só que aí o que aconteceu, pessoal? Eu não sei se vocês lembram
aquelas Olimpíadas de Munique, em que, em 1972, né, essas Olimpíadas de Munique, o que aconteceu? Essas Olimpíadas fizeram com que o Uri Geller saísse do exército. Por quê? O Uri Geller, segundo contam a história, o negócio dele era o seguinte: os caras pegavam uma folha de papel, desenhavam uma árvore, botavam essa folha de papel numa gaveta, entre muitas gavetas, e numeravam essas gavetas, e ele tinha que dizer em qual gaveta estava a folha de papel e qual desenho havia nela, sem ter contato com a gaveta, estando em outro lugar. Tá? Eles falavam, você precisa dizer para nós o número da gaveta e o que está desenhado no papel lá dentro, ok? Então ele se concentrava e falava, ó, o papel está na gaveta B19 e na gaveta B19 tem um papel com desenho de uma árvore. Era esse tipo de coisa que ele fazia. E é exatamente o que o pessoal do Batalhão da Nova Terra estava fazendo lá no Fort Bragg, se eu não estou enganado, que era onde eles faziam esses exercícios. Então, o que aconteceu? Esse cara, ele não tinha apenas poder para fazer isso, mas, por exemplo, o que contam, tá? Que um tanque de guerra estava passando, ele encostava a mão no tanque de guerra, o tanque de guerra desligava, parava de funcionar, ok? Então, o que acontece no final das contas aqui? Uri Geller, ele teve uma premonição de que nessa Olimpíada de 1972 ia ter um problema com a delegação israelense. Ele teve essa intuição e ele disse para não mandarem os atletas para esse evento, porque ele sentiu que ia ter um problema lá. E teve um grande problema, né? Só que o pessoal não acreditou nele, né? E eles não acreditaram e mandaram a delegação. E a delegação foi para lá e deu o problema todo que deu, né? Eu não vou falar exatamente, depois você pesquisa aí a Olimpíada de Munique 1972. Deu um problema enorme com a delegação israelense. E depois desse dia, ele falou, olha só, vocês não acreditaram no que eu falei, por não terem acreditado no que eu falei para vocês, nunca mais eu vou trabalhar ajudando vocês. E aí ele parou de fazer esse trabalho militar, começou a ficar famoso como mentalista, ilusionista, entortando garfo, entortando colher. Só que a gente sabe que quem é esperto, presta atenção pessoal, nós sabemos que quem é esperto não desperdiça um grande talento, ok? Um grande talento nunca fica desperdiçado. Então, os americanos viram que Uri Geller não queria mais trabalhar para o seu exército original e chamaram ele para trabalhar nessas operações secretas, né, especiais americanas. Então, Uri Geller foi um dos que ajudaram a criar esse trabalho do exército americano que usava a paranormalidade, a percepção extrasensorial, a magia como um instrumento de guerra, ok? Como um instrumento de guerra, de espionagem, de batalha, de persuasão, de influência. E em cima desse trabalho, com Uri Geller, eles conseguiram montar vários projetos dessa natureza. E foi em cima desse projeto que o Ron Johnson chega até a história desses homens que encaravam cabras, ok? Isso está aqui exatamente no capítulo 2 do livro The Goat Lab, né? O Laboratório das Cabras, onde ele fala, foi o Uri Geller que me levou na trilha que me conduziu para as cabras, ok? Então, a gente está migrando aqui da história ficcional do filme A Origem para a história real do livro Os Homens que Encaravam Cabras, ok? Um abraço pro meu pai também que está na área. Então, olha só, tudo isso que o Uri Geller fazia, o Lior Suchard faz hoje de forma muito mais impressionante, ok? O Lior Suchard, pesquise aí vídeos sobre Lior Suchard, tá? S-U-C-H-A-R-D, Suchard, Lior, L-I-O-R, Suchard, ok? Você vai ver que coisa estranha e impressionante. E não é impossível que esses caras continuem trabalhando para esse pessoal e isso seja um grande disfarce, como a Evelise está falando. A Evelise está falando, era um disfarce. Exatamente.
Aí é um outro filme, que o filme é... acho que é Mentes Perigosas. Mentes Perigosas? Não, não é Mentes Perigosas não, pera aí. Chuck Berry's Movie. Chuck Berry's Movie. Confissões de uma Mente Perigosa, ok, pessoal? Confissões de uma Mente Perigosa. Esse filme é muito interessante, ok? Confessions of a Dangerous Mind. Confissões de uma Mente Perigosa. Por que eu estou falando isso? Porque o Confissões de uma Mente Perigosa vai falar como se fossem as confissões do Chuck Berry's. O que é o Chuck? Quem é o Chuck Berry's? Chuck Berry's foi o cara que mais ou menos criou quase que os programas de auditório. Sabe Faustão? Caldeirão do Hulk? Esse tipo de programa? Chuck Berry's foi o cara que inventou esse tipo de programa. Por quê? Porque o Chuck Berry's ele criou um negócio chamado The Gong Show. The Gong Show era um show em que tinha um negócio de namoro e tal. Então ele criou essas dinâmicas de programa de auditório. Foi o cara, vamos supor assim que esse cara foi tipo um Faustão dos Estados Unidos, o pioneiro, ok? Agora, o Confissões de uma Mente Perigosa é um filme ali que é dirigido pelo George Clooney. E geralmente os filmes onde o George Clooney está tratam desses temas, ok? O filme dos Homens que Encaravam Cabras também tinha o George Clooney, o Jeffrey Bridges, o Ewan McGregor, Kevin Spacey e a Cabra, né? Todos esses personagens fizeram papéis de personagens reais. O George Clooney está fazendo o papel do sargento Joseph McMonagall. O Jeff Bridges está fazendo o papel do coronel Jim Cannon. O Ewan McGregor está fazendo o papel do próprio John Ronson. E o Kevin Spacey está fazendo o papel do Major Ed Dames, ok? Toda essa galera que você vê nesse filme, desses atores, são pessoas que existem no mundo real, ok? São pessoas que existem no mundo real. Repetindo, George Clooney está fazendo o papel do sargento Joseph McMonagall. O Jeff Bridges está fazendo o papel do coronel Jim Cannon. O Ewan McGregor está fazendo o papel do John Ronson e o Kevin Spacey está fazendo o papel do Major Ed Dames. A gente vai falar muito sobre o Major Ed Dames hoje, porque o Major Ed Dames ele continua esse trabalho de visão remota, o Remote Viewing. Antes da gente entrar no Remote Viewing, que é, no final das contas, a técnica que o pessoal, Leonardo DiCaprio e companhia, estão usando ali nesse filme do Christopher Nolan. E o Christopher Nolan é espertinho, tá? O Christopher Nolan tá ligado, o Christopher Nolan entende das paradas, ok? O Christopher Nolan tá ligadão no mistério aí, né? O mistério tá falando que a Cabra interpretou ela mesma, exatamente. Então, o filme Confissões de uma Mente Perigosa, ele é um filme baseado no livro, na autobiografia do Chuck Berry's, né? Que o Chuck Berry's foi esse grande apresentador, né? Então, o filme tem um elenco muito interessante. O filme tem no elenco Julia Roberts, Drew Barrymore e George Clooney, ok? Então, a história é muito interessante porque, sabe qual é a história, pessoal? A história é o seguinte, Chuck Berry's, ele cria esse programa, né? E ele se torna assistente do Dick Clark no American Bandstand, né? Então ele começa a trabalhar nesse negócio aí de programa de auditório e tal. E ele cria, né, o conceito de The Dating Game, né? O jogo ali sabe quem vai ficar com ela, né? Aquela história de um joguinho que você não vê a pessoa e você acaba... com qual que eu me identifiquei mais e depois você vê a pessoa, né? Tinha isso aqui no Brasil também. Então, ele consegue ficar famoso. Só o que acontece, né? Na história do Chuck Berry's, ele diz que quando ele já era um apresentador famoso, ele foi abordado por um agente da CIA que o recrutou como um hitman, tá certo? Um hitman, que é um cara que elimina as pessoas, ok? Ele foi contratado como um agente da CIA para eliminar concorrentes, ok? Eliminar concorrentes. Então, ele começa... Qual que é a história aqui? Quando as pessoas vencem o programa de auditório dele, por exemplo, o casal venceu o programa, aí o casal que vence ganha uma viagem para o México, ganha uma viagem para a Finlândia, ganha uma viagem para a Alemanha. E aí, o que a CIA fazia? A CIA mandava o Chuck Berry's junto como o chefe do programa, mandava ele junto para os lugares onde ele tinha que eliminar alguém, entendeu?
Então, assim, eles estavam precisando que o Chuck Barris eliminasse alguém no México. Então, ele ia para o México numa viagem para acompanhar o casal. Então, ele decidia para onde ele ia levar os vencedores, ele decidia com base no lugar onde a CIA tinha alguém para eliminar. Então, ele começou a ser um agente da CIA disfarçado de apresentador de programa de auditório. Ok, pessoal? Então a gente tem que ficar bem atento com esse pessoal que está na mídia, porque muitos deles, aquilo ali é um disfarce, ok? Você vai ver que hoje, todos esses grandes atores, eles precisam aprender artes marciais, eles aprendem a dar tiro, eles conseguem usar quase todas as armas. Você vê lá o Keanu Reeves treinando para os filmes. O cara atira mais rápido que todo mundo. O cara atira melhor que todo mundo, entendeu? Então, hoje em dia, os grandes atores hollywoodianos têm um preparo físico inacreditável, sabem mexer com todas as armas e manjam muito dos bastidores do poder. Então, a gente sempre tem que olhar esses caras aí com muita atenção, tá? Outro dia a galera tava fazendo ali a prévia de um filme e tava o Will Smith ali, né? Ele tava com um monte de pistolas e armas assim em cima de uma mesa. Um dos caras da produção pegou uma arma e foi olhar a arma assim, apontou a arma em direção ao Will Smith. Will Smith, na mesma hora, assim, com um movimento de 1 segundo, tomou a arma da mão do cara, tal, tirou o pente, viu se tinha alguma bala e tal, não sei o que, e desmontou a arma. Um negócio impressionante. E ele falou, pô, não aponta essa arma pra cima de mim, não. Entendeu? O cara apontou a arma pra ele, tirou a arma do cara, viu se tinha bala, tirou o pente, não sei o que, desmontou, tirou a parte de cima da arma. Então você vê que esses caras manjam muito desse negócio. Ok? Vinícius tá falando, né? O Neo tava disfarçado de Keanu. Como dizem, né? Que o Jack Sparrow, na verdade, era o personagem real, né? Porque o Johnny Depp que era o disfarce, né? Porque ele é o Jack Sparrow. Tem muito essa coisa do cara confundir o personagem com a sua própria vida, né? Então, galera, realmente isso tudo aí pode ser um grande disfarce, a gente tem que ficar muito de olho nessa história. Ou seja, galera, o que a gente está vendo nesse filme Inception todos vocês olham isso como uma grande diversão. Agora, eu, que tenho as minhas leituras, que tenho a minha experiência também no meio militar, né? Já falei para vocês, fui instrutor de curso avançado de operação psicológica no Exército. Então eu tenho a minha carreira militar, organizei um livro lá no Exército, fui um dos organizadores, com outros colegas, tá? Tendências para a comunicação no século XXI, ok? Isso em 2011. Lancei esse livro lá dentro do Exército, tá? Então, galera, quando eu assisto filmes como esse, eu, como pesquisador dessa área bélica, dessa área das operações especiais, né, dos projetos especiais, das operações ali que são ocultas, quando eu assisto filmes como esses, eu não olho e falo, ó, que diversão legal. Eu já sei o que está por trás e o que está sendo representado. Ok, pessoal? Eu sei plenamente o que está sendo representado. Não só no âmbito bélico-militar, da inteligência, da espionagem, mas no âmbito espiritual também. E devagarinho a gente vai começar a falar mais sobre os aspectos espirituais por trás dos filmes. Existem muitos filmes que são completamente construídos em cima de arquétipos do ocultismo, ok? Vários filmes. Eu vou te dar um exemplo. Você tem o Parto de Viagem, com Robert Downey Jr. e aquele Galifianakis, né? Aquele gordinho. É um filme calcado em cima da carta número 22 do tarô, que é a carta do louco. Você vê o filme como Dama na Água, totalmente calcado dentro do tarô. Então, pessoal, quando eu assisto filmes, eu assisto o filme em várias camadas. Eu analiso o roteiro, a estrutura do roteiro, o arco narrativo. Eu analiso a construção psicológica dos personagens. Eu analiso o plot point 1,
Plot Point 2. Eu analiso os plot twists, as reviravoltas. Eu analiso o quê? Eu analiso como essa história se conecta com a realidade. Eu analiso como foi feita a direção de atores, como foi feita a direção de câmera, como foi feita a direção de fotografia, como foi feita a montagem do filme, se é montagem linear ou montagem paralela, como é a estrutura narrativa do filme, se o filme é linear ou não linear. E eu analiso as referências espirituais e as pimentinhas numerológicas do tarô e cabalísticas por trás do filme, ok? Então, quando eu assisto um filme e leio um livro, eu leio em múltiplas camadas. E é isso que eu quero ensinar a vocês. O Vinícius está até perguntando, você dá curso nessa área? Qual área, Vinícius? Que a gente falou de tantas áreas aí. Fala qual área que você está querendo, porque a gente quer dar cursos para vocês nas áreas que vocês gostam e querem, ok? Então, qual que é a grande questão aqui? A grande questão é você cada vez mais ter mais camadas de leitura, para você conseguir extrair da obra toda a sua riqueza. Elizabeth, não tem problema nenhum, uma vez que eu estou falando sobre documentos públicos, coisas abertas. Teria problema se fossem citados aqui documentos que não são públicos, ok? Então falar de documentos públicos, não citar o nome de ninguém, falar só sobre o que acontece lá no exterior, não tem problema nenhum, tá bom? O pessoal está perguntando onde encontra o filme A Origem. O filme A Origem, hoje, de graça, você só consegue... Não de graça, né? Você tem que ter uma assinatura. Você consegue assistir o filme A Origem na HBO Max, ok? Deixa eu ver aqui. O filme A Origem. Hoje você consegue assistir na HBO Max. No YouTube você tem que pagar R$ 7,90, na Google Play você tem que pagar R$ 7,90, na Apple TV você tem que pagar R$ 7,90 e na Amazon Prime você tem que pagar R$ 7,90, ou com a assinatura da HBO Max você consegue assistir, ok? Eu assisti pela HBO Max, tá? Já tinha assistido, assisti novamente. Deixa eu ver aqui. Eu tô aguardando as perguntas aí, né? O Vinícius perguntou, você dá curso nessa área? Qual área, Vinícius? Fala aí pra gente que eu tô querendo saber em qual áreas vocês querem ter cursos, ok? Então, eu tô doido para dar um curso para vocês. Obrigado, Thiago Medeiros, aí pela força ao canal. Tô doido para dar um curso para vocês chamado Proteja Sua Mente. Da gente tratar todos esses critérios de convencimento que são usados como? No seu trabalho, que são usados na mídia, que são usados ali na indústria cinematográfica e tal. Então, você pode tranquilamente ter esse tipo de conteúdo, tá certo? A galera falando, Michele tá falando na área de artes e filme, operações psicológicas, né? Então, a gente vai dar aula de Proteja Sua Mente. Proteja Sua Mente, a gente vai trazer todos esses conteúdos, entendeu? Proteja Sua Mente a gente vai trazer todos esses conteúdos para vocês. A gente quer fazer, na verdade, uma série de treinamentos nessa área do Proteja Sua Mente, para você proteger a sua mente, ok? Talvez a gente consiga fazer mês sim, mês não, ok? Mês sim, mês não, a gente faz um treinamento desse. Então não vai ser um curso, é um treinamento para você aprender a proteger a sua mente. Proteger a sua mente em que aspectos? Em aspecto cultural, científico e espiritual, ok? Cultural, científico e espiritual, proteja a sua mente, ok? Deixa eu agradecer aqui no YouTube a Bianca. Obrigado, Bianca, aí pelo apoio ao canal. Valeu mesmo, tá? Valeu pela força aí. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Tiago aí, obrigado pela força. Então, galera, o pessoal tá falando aqui, né? Teremos livros? Claro, teremos livros também. Um curso sobre linguagem subliminar. Valeu. O Vinícius, cheguei aqui hoje. É muita informação, mas é a sacada de relacionar arte, filme, realidade política e espiritual. Beleza, Vinícius. Então, eu estou cogitando aqui, a gente tem duas possibilidades de ter um treinamento bem legal. Um treinamento pode ser Proteja Sua Mente e o outro treinamento pode ser a magia do cinema. Ou a magia no cinema, ok? O aspecto sobrenatural real que está por trás dos filmes ali. Então a gente tem algumas possibilidades legais aí para ter um treinamento bem interessante, tá? Treinamento, Proteja Sua Mente. Treinamento, a magia do cinema, ou a magia no cinema, ok? Então, Vinícius falando aí, ok, então que seja treinamento cultural, psíquico, espiritual. Valeu.
Andressa está perguntando se o simbolismo entra nesse meio, com certeza, né? O simbolismo é muito forte, você entendeu os símbolos, né? Inclusive aqui, pessoal, deixa eu pegar um outro livro. Vocês sabem que aqui todo mundo é bibliófilo aqui, né? Todo mundo é apaixonado por livros. Vamos pegar, então, mais um livro legal aqui pra gente estudar, tá? Vou pegar ele aí em cima. Olha só as coisas que eu tava comprando, pessoal, na minha adolescência, enquanto estava todo mundo dançando lambada, sabe? A galera lá dançando lambada, dançando lambada. Eu tava lá comprando esse tipo de livro, olha só. Ué, cadê ele? Ué, tava aqui. Pera aí, pessoal. Ah, tá aqui. Pessoal perguntando se os símbolos importam, né? Deixa eu ver se tem a data, pessoal. Se tem a data de quanto que eu comprei isso aqui. Não tem a data de quanto que eu comprei. Mas esse livro aqui, pessoal, ele é de... Cadê? Não achei a edição mais nova, mas olha só. Dicionário de símbolos, ok? Dicionário de símbolos. Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores e números. Jean Chevalier e Alain Girbon, ok? Dicionário de símbolos, tá? Então, simbologia importa? Claro que importa. E é por isso que você, não conhecendo as simbologias, você fica todo embananado, ok? E o dicionário, ele é recheado de desenhos, tá? Quer ver um filme? Quer ver um filme que eu digo para vocês que ninguém entendeu nada porque eles não têm conhecimento de alta magia e nem dos símbolos? Sabe um filme? O filme do Christopher Nolan. Sabe qual? Tenet. Ok? Thiago Medeiros, obrigado aí pela sugestão. Fala sobre o próximo filme do Nolan sobre invasão. Obrigado, tá? Então, olha só, pessoal. Tenet. O filme Tenet é o seguinte, eu já digo para você logo de cara. Se você não sabe o que é a palavra Tenet e a conexão dessa palavra com o mundo espiritual, você não vai entender nada do filme. Você não adianta você saber de onde vem a palavra Tenet. Você precisa saber qual é o significado da palavra Tenet e a sua utilização dentro da magia, ok? Se você não sabe o que é Tenet, o que é rotas, tá? O que são todas essas palavras, você simplesmente não sabe, ok? Euci Tibes fez um superchat aí, muito obrigado. Euci Tibes, valeu! Euci Tibes, eu não sei se tinha alguma mensagem, tá? O seu superchat veio sem mensagem. Euci, por favor, me fala aí se você tinha alguma pergunta, alguma mensagem, tá? Porque só veio o superchat, tá certo? Então, pessoal, Tenet é uma palavra que vem do Império Romano, das antigas religiões romanas. E essa palavra fazia parte de uma série de palavras, tá? Entre elas rotas, Tenet, rotas e por aí vai. Você tem um quadrado mágico e se você não entende o que significa esse quadrado mágico, Tenet, você não sabe nada do que está acontecendo nos filmes. Então, eu fico muito triste quando eu olho os caras que são especialistas, né, em cinema, né, os caras que são críticos de cinema. Tenet é um filme muito interessante porque o Tenet ele lida com a questão da temporalidade, da questão de você se encaixar no seu espírito do tempo, para você entender o que o tempo vai dizer. Não sabe nada, está pagando mico, está passando vergonha, porque quando você assiste o filme é todo calcado nessa estrutura mágica do quadrado mágico Tenet, ok? E o nome dos conceitos arquetípicos, das mandalas e dos arquétipos desse quadrado mágico estão espalhados pelo filme, ok? Então, se você não entende nem isso, você não vai entender nada. A capelã Isabel Macedo está perguntando o que significa. Então, capelã, eu vou deixar isso, essa discussão, essa análise, para o dia que nós falarmos sobre o filme Tenet, ok? Então, eu vou reunir tudo que eu tenho aqui para a gente poder falar, tá bom? O Vitor está sugerindo aí
a série Attack on Titan, né? Ataque no Titan. Obrigado, Attack on Titan. Essa eu não assisti, não. Deixa eu anotar aqui no meu bloquinho. O meu bloquinho aí, pessoal. Eu tenho vários caderninhos, bloquinhos e por aí vai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar meu estojo. Só um minutinho, pessoal. Cadê meu estojo, gente? Será que eu deixei meu estojo? Ah, não, tá aqui. Tá aqui, ó. Um grande leitor não pode ficar sem um estojo. Esse estojo aqui é de estimação, é bem antigo, ó, tá todo arranhado, mas é o estojinho de estimação. No meu estojinho, pessoal, você tem aqui uma série, ó. Deixa eu ver se a galera do YouTube tá conseguindo ver. Você tem caneta, você tem lapiseira 2.0, aquela que você aponta, e você tem lapiseira 0.7, tá? Para poder anotar, uma borracha, os grafites aqui, inclusive, espera aí que o grafite abriu aqui a tampinha, tá? Então, pessoal, muito importante aqui, ó, a lapiseira 07, o grafite 07, a borrachinha e a canetinha Bic, que não pode faltar, tá bom? Coleciono canetinhas Bic, ok? Então, deixa eu anotar aqui, Attack, como é que era o nome do negócio aqui? Attack on Titan, tá bom. Obrigado pela dica aí. Só que eu tenho que assistir, né, pessoal? É tanta coisa para assistir. Attack on Titan, beleza? Show! Obrigado. Então, pessoal, você que anda comigo, você não vai ser a mesma pessoa se você começar a andar comigo, ok? Se você começar a andar comigo de verdade, você não vai ser a mesma pessoa. Inclusive, pessoal, eu digo para vocês, se você acompanha um episódio do Daniel Lopes Podcast, você já muda como pessoa pela quantidade de informação que eu estou trazendo agora. Vocês que estão acompanhando o Daniel Lopes Podcast do início até agora, fala sério, a maneira como você olha o mundo não mudou? Não mudou? Certo? Pessoal, a galera faz o... Tenet é uma frase em latim que tem uma mensagem, tá? Todas as palavras você lê de trás para frente, de frente para trás. Tenet você lê de trás para frente, de frente para trás é a mesma palavra. Rotas também. Você lê Sator, rotas, Tenet e por aí vai. Ok? Então, é um quadrado mágico que tem uma função mágica. Você pode usar essa função mágica para fazer coisas no mundo ou para entender o ciclo das estações no planeta Terra e entender o rodízio de poder espiritual durante cada ano no planeta Terra, conforme a passagem das estações, ok? Você tem 4 estações: verão, outono, inverno, primavera. Verão, outono, inverno, primavera. Verão, outono. Cada uma dessas passagens tem uma festa de despedida e uma festa de boas-vindas para as entidades que estão trocando de lugar no planeta Terra, ok? Significa o ciclo do poder espiritual no planeta Terra, ok? Então é um negócio complexo, eu vou precisar de tempo para explicar e eu vou explicar isso especificamente quando nós abordarmos o filme Tenet, ok? Do Christopher Nolan. E no filme Tenet foi a prova que eu tive de que realmente o Christopher Nolan não está brincando em serviço. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo e ele tem um discernimento muito grande do mundo espiritual, ok? Por quê, pessoal? Para eu chegar a esse tipo de conhecimento, primeiro, tive que estudar anos e anos e ninguém me ajudou. Tive que correr atrás, ok? Você quer saber onde está uma grande explicação sobre essa história do Tenet? Eu vou te dar outro livro. Meu xará explica isso nesse livro aqui, ó. Tá bom? Nesse livro aqui, meu xará explica isso, tá? Nesse livro aqui, mais uma dica de livro para vocês, ok? Meu xará mastral, tá bom? Então a gente já tem uma pilha de livro aqui que a gente citou hoje, tá tudo separado pra gente mostrar no final, ok? Vinícius tá falando, por isso o treinamento, velho, de fato vivo na Matrix. Valeu, conheço a Débora sim, pessoal, conheço, acho muito legal
o trabalho dela. Então, olha só, a Winston do Fábio está perguntando, numerologia é assunto dos seus estudos? Então, pessoal, numerologia é uma arte mágica. Como eu sou cristão, artes mágicas são proibidas para mim, tá certo? Deuteronômio 18:9. Não se achará no meio de ti quem pratica essas abominações. Quais abominações? Agoreiros, feiticeiros, prognosticadores, necromantes e quem consulta os mortos. Essas coisas eu não posso praticar, porque isso aí a Bíblia diz que é abominação, tá certo? Abominação. O que é abominação? Agoreiro, feiticeiro, prognosticador, necromante, quem consulta os mortos. Deuteronômio 18:9. Então, pessoal, o que eu faço? Eu desvendo as mensagens espirituais que estão nos filmes, ok? Eu mostro para você, olha como esse diretor conhece a numerologia, conhece a cabala, conhece o tarô e está usando a numerologia, a cabala e o tarô como uma maneira de construir o sentido da sua história e às vezes passar essa história para frente ou passar essa visão de mundo para frente, ou além disso, usar essa estrutura espiritual para fazer com que o filme conquiste sucesso, tá certo? Conquiste sucesso. Quando você aprende esse tipo, ao básico sobre esse tipo de conhecimento, você vai ver que quase que a totalidade dos filmes tem algum aspecto disso, ok? Você vai ver que vários números aparecem em vários filmes em momentos consecutivos. Outro dia, eu estava vendo uma série em que a série é o seguinte, o cara matou uma menina, presta atenção, o cara mata uma menina quando ele é adolescente e o espírito dessa menina está rondando ali a cidade querendo vingança. E 30 anos depois chega a época da vingança, ok? E aí, quando chega a época da vingança, e está chegando essa época, você vê esse cara junto com o seu irmão conversando na frente da fábrica deles e aparece um número 2 gigante, tá? Um número 2 gigante. O que a gente está vendo ali? A gente está vendo o quê? O espírito da menina que foi morta está querendo vingança, o passado que está voltando, ok? Quando você olha o significado do número 2 no tarô, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre questões do passado que voltam para visitar o futuro, tá certo? Tem várias, é claro que vai ter, o número 2 vai ter várias interpretações, né? Então tem a ver com isso, você voltar ao passado para resolver o passado, você pegar uma questão do passado não resolvida, tá certo? Você recuperar um negócio do passado, o passado que volta para te trazer benefício ou para te prejudicar, ok? Então, não botaram esse número 2 lá por acaso, tá certo, pessoal? Então, quando eu assisto os filmes, eu vou analisando até esses aspectos também, tá certo? Esses aspectos também com essa abordagem, tá certo? Obrigado, Ray, aí. Então, valeu. Agora, Vitor está perguntando o que é o mago, né? Do Daniel, Salomão, né? Então, o Daniel na Babilônia, ele se transformou em chefe de todos os magos. Então, os magos, independente da linha do cara, da magia, ele aprendeu com Daniel. Obviamente, alguns desses magos devem ter até parado de praticar as suas artes, né? Mas devem ter feito esse tipo de coisa, ok? Então, é interessante você ver os magos ali que foram levar presentes para Jesus como discípulos de Daniel lá, ok? Então, vamos lá. Esse tipo de técnica que aparece no filme A Origem, ele vem de um projeto, ou de vários projetos, mas tem um projeto que é identificável, que é reconhecível, que é esse projeto do Batalhão da Primeira Terra, ou Primeiro Batalhão da Terra, perdão, tá? Os homens que encaravam cabras. Vou contar rapidinho para vocês como é que eles desenvolveram isso, ok? Como é que eles desenvolveram isso? Eles começaram a perceber que os russos estavam usando essas técnicas
para espionar os americanos, as técnicas de percepção extrasensorial e essas técnicas espirituais, ok? Então eles perceberam que os russos estavam usando essas técnicas para fazer esse tipo de trabalho. Exatamente o que eu falei quando a gente analisou esse livro aqui de graça para vocês do Projeto Montauk, tá bom? Projeto Montauk. E o que eles fizeram então? Eles começaram a recrutar algumas pessoas com essas habilidades extrasensoriais. A primeira pessoa que eles recrutaram, que demonstrou grande habilidade, foi um cara chamado Ingo Swann, tá? Ingo Swann. Ingo Swann foi o primeiro cara que eles conseguiram identificar essa paranormalidade, essa percepção extrasensorial, e eles conseguiram começar a usar isso de forma específica dentro dos projetos militares, ok? Coloquei para vocês o nome do cara aí que foi o pioneiro desse projeto, Ingo Douglas Swann, tá? Ingo Swann. E o Ingo Swann, com o estudo do Ingo Swann, eles conseguiram criar um protocolo para que aquilo pudesse ser reproduzido, ok? Um protocolo para que aquilo pudesse ser reproduzido, tá bom? Então, o protocolo que eles criaram foi exatamente qual protocolo que eles criaram? Eles criaram um protocolo da Remote Viewing, ok? Da visão remota. O protocolo da visão remota, ele envolve o seguinte: você entender o que acontecia com Ingo Swann para poder ensinar isso para outros soldados, ok? Remote Viewing, visão remota. O que eles estão fazendo no filme A Origem, Inception, se chama Remote Viewing, visão remota, ok? E eles conseguiram entender o que acontecia com a mente de Ingo Swann quando ele fazia esse tipo de processo. Conseguindo fazer isso, eles começaram a treinar militares para fazerem isso. O primeiro militar que conquistou grandes avanços nessa técnica de espionagem utilizando a percepção extrasensorial foi um cara chamado Joseph McMoneagle, tá bom? O nome dele é meio difícil, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Eu vou colocar aqui, vou pegar do jeito que escreve certo. Vou escrever aqui para vocês, tá bom? Joseph McMoneagle. Tá? Eu tô dando para vocês aqui o juice. Tô dando para vocês aqui a essência da parada, ok? O que eu tive que aprender sozinho, você aí agora tá tendo de graça aqui que eu tô te dando. Ingo Swann foi o instrumento para criar o protocolo. O primeiro militar que dominou esse protocolo muito bem foi o Joseph McMoneagle. Junto com Joseph McMoneagle, que era sargento, você tem o Ed Dames, o Major Ed Dames, tá? Tô botando o nome aqui para vocês, Ed Dames, tá bom? Major Ed Dames. O Ed Dames, ele não só dominou essa técnica também, mas quando ele se aposentou do exército americano como major, ele começou a ensinar isso. Ele dá aula disso, de remote viewing, tá? E vejam só, agora você vai entender a grande conexão entre o filme A Origem e o projeto Stargate, que é o projeto que deu origem ao primeiro batalhão da Terra lá com Joseph McMoneagle. Lembrando que todo esse projeto que o John Ronson cita nesse livro, tá? Todo esse projeto foi comandado por um general 3 estrelas, né? Major General Albert Stubblebine III. Então isso tudo foi supervisionado pelo general Albert Stubblebine, que durante 3 anos foi o chefe de toda a inteligência do exército americano. Então não era coisa pequena. O chefe de toda a inteligência do exército americano comandou um pelotão de soldados com poderes sobrenaturais. E inclusive esses soldados receberam o apelido de soldados Jedi, tá? Porque tinha
habilidades ali que eles diziam que era semelhante aos do Jedi, ok? E eu quero dizer para vocês aqui agora uma história que o Major Ed Dames contou, que é uma história que vai fazer o link entre esse projeto americano e o filme A Origem, tá? O filme A Origem começa com eles invadindo a mente de um grande empresário japonês, que é o Saito. Invadiram a mente desse cara no sonho, ok? E ele estava dormindo, eles invadiram a mente. A gente sabe que quando a gente dorme, as nossas defesas cerebrais se enfraquecem. O Freud já tinha mais ou menos entendido isso quando ele diz que quando nós dormimos, o superego também dorme. É por isso que o superego, que é a nossa consciência moral, se o superego, que é a nossa consciência moral, ele dorme, a gente, se o nosso superego, que é a nossa consciência moral, ele dorme, a gente faz, sabe o quê? A gente fica com as pulsões e os desejos aflorados. Então, você fica mais aberto a satisfazer os desejos que não foram satisfeitos quando você estava acordado, mas na hora que você fica querendo satisfazer o seu desejo, você fica aberto a influências externas também, ok? Pega essa dica aí, pessoal. Quando você dorme, segundo Freud, a sua consciência moral, que te impede de fazer as coisas que você tem vontade, impulsiva, né, animal, instintiva de fazer, você não faz. Vamos supor, você viu uma mulher, você como homem, viu uma mulher muito bonita na rua e você falou, poxa, eu quero dar um beijo nessa mulher. Por que você não vai lá e dá um beijo na mulher? Porque a sua consciência moral te fala, isso é errado, isso vai dar problema. Então você vai lá e não faz isso, ok? Então, galera, o que acontece no final das contas? Você fica com aquele desejo reprimido. Você viu aquela mulher bonita, quis ter dado um beijo nela e não deu. Quando você dorme, segundo Freud, segundo a psicanálise freudiana, o seu superego, ele dá uma dormida também. O que é o superego? A consciência moral. Mais um livro aí que a gente está citando, deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o Freud na coleção dos Pensadores, ok? É um resumo da obra do Freud, tá? Então vou deixar aqui para vocês aqui de referência também, tá? Freud dos Pensadores, um resumo da obra. É claro que toda essa teoria sobre o sonho está toda descrita na Interpretação dos Sonhos, que é a primeira grande obra do Sigmund Freud. Então, pessoal, o que o Freud vai dizer? Quando você dorme, a sua consciência moral também dorme. Aquele desejo que você não realizou, você realiza no sonho. Só que aí a interpretação que eu faço disso como um alerta é cuidado, porque quando você está querendo realizar os seus desejos, você fica aberto a influências externas. E é exatamente isso. O que acontece no filme A Origem? Quando o cara dorme, as defesas da mente dele ficam enfraquecidas e os caras conseguem invadir a mente do cara na hora do sono, ok? É nesse momento aqui que eu vou fazer o link com o Major Ed Dames. Por quê? Numa das suas entrevistas e palestras, o Major Ed Dames diz que um dos grandes incentivos para eles começarem essas pesquisas com relação ao extrasensorial, às percepções extrasensoriais, um dos grandes incentivos foi que o pessoal do exército americano começou a perceber que os russos estavam tendo acesso a códigos de lançamentos nucleares altamente secretos. Então, esses códigos ficam nas mentes apenas esse código estava na mente de um único general americano, ok? Então, tinha um general que tinha esse código. Se esse código chegou ao conhecimento dos russos, só tem uma possibilidade. Esse general falou para os caras, o general é agente duplo, o general traiu a sua pátria. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a espionar o general para ver se ele estava passando informações para os russos. Eles viram que o general não tinha tido nenhum contato com os russos, e depois um dos caras mais ligados, né, a Verônica Endres, falando do azul e vermelho, com certeza, tá, no Cidade dos Sonhos. O que eles falaram para os generais lá? Eles falaram, olha só, o general, ele não passou os códigos para os russos. Quando o general dorme, os russos estão entrando na mente dele e pegaram o código quando ele estava dormindo, ok? Pessoal, eu não quero que você acredite em nada disso, você não tem obrigação nenhuma para acreditar. Eu estou falando para vocês o que o Major Ed Dames falou numa entrevista.
Só isso. Eu estou dizendo o nome da pessoa e quem falou, por que falou. Tá bom? Major Ed Dames. Você fala, isso é viagem. Eu não tô nem aí se é viagem ou não é. Eu tô analisando o que um cara tá falando e o que um filme que foi feito. Tá bom? Eu tô analisando o que um major do exército americano disse e um filme que um cara chamado Christopher Nolan fez. Apenas isso. Eu não preciso que você acredite. Tá? Agora, se você quiser ouvir as minhas histórias pessoais sobre isso, aí eu vou te contar. Tá bom? Aí eu vou te contar. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam... o Major Ed Dames chegou pro pessoal e falou, olha só, pessoal, na verdade, eles não tinham descoberto ainda quem estava roubando, como é que isso estava sendo feito. Então, o que o Major Ed Dames falou? O Major Ed Dames chegou e propôs pro pessoal. Eles falaram o seguinte, vamos fazer um teste. Quando o general dormir, o Major Ed Dames falando, eu vou entrar na mente dele e vou ficar esperando o invasor entrar. Quando o invasor entrar, eu vou descobrir quem que está pegando as informações. Ok? Beleza? Então ele disse que ele fez isso. Ele disse que o general dormiu, aí o Major Ed Dames entrou na mente dele e ficou esperando o invasor aparecer. E o invasor apareceu. E ele rechaçou o cara, expulsou o cara lá da mente dele. Isso tem muita relação com o filme Quero Ser John Malkovich. Isso tem muita relação com o filme Corra, o Get Out, do Jordan Peele. Isso tem muita relação com o filme A Origem. Ok? Beleza? Eu não vou contar minha opinião pessoal não, pessoal. Eu vou contar minha experiência pessoal. É diferente você ter uma opinião e você ter uma experiência. Eu vou contar minha experiência. Então prestem bem atenção aqui, pessoal, no que eu estou falando para vocês. O Major Ed Dames falou, eu entrei na mente dele e quem está invadindo é um paranormal russo. É um paranormal russo que está entrando e está espionando a mente do cara enquanto ele dorme. E eu encontrei com ele ali. É igual Stranger Things, quando a Eleven tá lá espionando o russo e de repente ela encontra não com um espião russo, ela encontra com o Demogorgon, que é uma entidade espiritual. Eu já falei para vocês, pessoal, milhares de vezes, tá? Stranger Things, o nome original de Stranger Things era Montauk, por causa do projeto Montauk. Eu resumi esse livro inteiro para vocês, tá? A história real do Preston Nichols. Ok? Nós fizemos aqui 2 episódios do Daniel Lopes Podcast só sobre Stranger Things. Se você não conhece o que é Projeto Montauk, você não tem condição nenhuma de interpretar a série Stranger Things. Eu mostrei para vocês nesse episódio, inclusive, a Bíblia do Stranger Things. O que é a Bíblia? É o projeto original onde eles fazem o pitch deck. O que é o pitch deck? Quando eles fazem a apresentação da história. Tá bom? Então, olha só. Mais uma vez eu repito. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar nisso. Eu estou comparando um que um major do exército americano falou e um filme que foi feito. Apenas isso. Se você quiser saber a minha experiência pessoal com isso, aí eu vou te contar ali. E com isso o quê? Com esse negócio de percepção extrasensorial. Beleza? Só que para mim não é percepção extrasensorial. É o que a Bíblia chama de discernimento de espíritos. São dons espirituais. Tá certo? A Gabi tá falando que tem isso no Harry Potter também. Valeu. Então, olha só. Quando eu vi o filme A Origem, eu olhei e falei, isso aqui é o quê? Isso aqui é o Major Ed Dames, tá certo? Isso é o Major Ed Dames, puro e simples. Então, galera, quanto mais conhecimento enciclopédico você tem, quanto mais informação você tem, mais capacidade você tem de entender as coisas que estão acontecendo, interpretar filmes, livros, séries e a sua própria vida sentimental, vida financeira, sua profissão, sua realidade e fazer uma análise crítica sobre isso, ok? O Alex está perguntando se eu sou paranormal. Eu não sou paranormal, eu sou o que todo cristão pentecostal é. Eu sou um cristão pentecostal. É diferente. Um cristão pentecostal é o quê? Um cristão que fez o que Jesus falou para fazer. Foi batizado na água da palavra e na água do batismo e foi batizado no fogo do Espírito. Todo cristão que é batizado na água do Espírito, ele está aberto ao mundo espiritual. Ele se torna o que o apóstolo Paulo fala de um ser humano espiritual. Ok? João Batista fala o quê? O que é batizado eu vos batizo na água, mas virá um após mim que é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí no dia de Pentecostes acontece o quê? Acontece o batismo.
no Espírito Santo, línguas de fogo, sinais, prodígios e maravilhas, ok? Então, eu não sou paranormal, eu sou um cristão pentecostal. E todos os cristãos pentecostais têm esse tipo de função, de habilidade, tá certo? O Espírito Santo se comunica, tá bom? E eu vou contar uma experiência minha para vocês. Deixa eu ver se eu vou contar uma, tá? Só que eu vou fazer, pessoal, um negócio com vocês aqui. O que eu vou fazer? Hoje, de forma completamente inovadora pra gente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa live e eu vou logo em seguida iniciar uma nova live. Essa nova live que eu vou fazer, que vai ser um pouco mais curta, essa live vai se chamar Holy Ghost Stories Episódio 1, ok? Será a primeira live da nossa proposta de contar histórias do mundo espiritual, tá bom? Por que eu vou encerrar essa live e vou criar outra live? Eu vou fazer dessa forma para que eu consiga depois extrair esse conteúdo e colocar num novo canal no YouTube que a gente vai criar, ok? Eu espero todos vocês de volta. A gente está com 279 pessoas aqui. No YouTube eu vou deixar rolando, mas no Instagram eu vou encerrar e vou começar outra, ok? Então, pessoal, nesse momento a gente está encerrando essa live aqui. Eu gostaria de pedir a sua ajuda para nos ajudar a divulgar o Daniel Lopes Podcast. Rapidamente aqui eu vou tirar os comentários para você poder dar o print. Então, galera do Instagram, você que está no Instagram agora, por gentileza, se você quiser ajudar a divulgar, é muito importante para nós isso. Dê um print agora aqui nessa tela, compartilhe no seu story, me marque lá daniel.lopes e fale o que você achou, se você gostou, chame os seus amigos, pessoal, vem assistir também o Daniel Lopes Podcast, todo dia aí às 8h15 da manhã e tal, e etc e tal, ok? Então, tá aí o momento para você dar esse print. O Sérgio perguntando, o experimento Filadélfia foi real? É difícil saber, né? Inclusive, o Projeto Montauk, esse livro começa analisando o Projeto Filadélfia, porque foi o Projeto Filadélfia que deu origem ao Projeto Montauk. Mas os autores do livro são tão honestos, sabe o que eles falam? E eu achei muito legal isso. Os autores do livro, que é o Preston Nichols e o Peter Moon, eles dizem, essa história aqui, ela é tão mirabolante e a gente não está trazendo documentos comprobatórios robustos, então você pode ler essa história como mera ficção, tá certo? Então é muito legal porque eles não têm a pretensão de falar, estamos falando sobre a verdade. Eles estão dizendo, isso é o que aconteceu conosco, ninguém é obrigado a acreditar. Se você preferir, você pode ler esse livro como mera ficção, se você preferir. Então, eles tratam de soft facts, fatos que eles não podem provar porque estão meramente calcados e dependentes de depoimento testemunhal, ok? Duncan Cameron, Sérgio, exatamente, Duncan Cameron. Isso aí, tá bom? Ele que participou. Então, pessoal, nesse momento, a gente vai encerrar aqui no Instagram e eu vou iniciar uma nova live chamada Holy Ghost Stories, episódio 1, contando uma historiazinha minha aqui, tá bom? Então, vou encerrar aqui no Instagram, no YouTube vai continuar, mas eu vou encerrar aqui no Instagram e já volto, tá? Pessoal do YouTube, estou encerrando aqui no Instagram, preciso só deixar salvo aqui, falta só botar a capinha e colocar o título. Já botei a capa, vou colocar o título aqui, a origem, depois eu boto um título melhor, ok? A origem, pronto. Salvei aqui, preciso só esperar ele salvar de vez, ok? E a gente já vai entrar nessa história aí do Holy Ghost Stories, ok? Tô esperando só salvar aqui ele tá renderizando, tá salvando. Vou tomar uma aguinha enquanto isso. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, é fundamental, né, o apoio que vocês dão aqui ao nosso trabalho. Já salvou, beleza. Deixa eu só publicar aqui, pô, os stories que eu fiz hoje de manhã não foram publicados, né? Poxa, que maravilha, né? Que legal, pô, sensacional. Então vou começar uma outra live aqui. Ao vivo, estou no Instagram, tá? Deixa eu escrever aqui, Holy. Fui escrever Holy e saiu Hell, tá? Repreendido em nome de Jesus. Holy Ghost
Stories. Episódio 1. Episódio 1. Beleza. Holy Ghost Stories, episódio 1. Vou encaixar o microfone aqui. Beleza. Vamos começar aqui no Instagram. Olá, galera do Instagram. Acabamos de encerrar a nossa live Daniel Lopes Podcast. Agora estamos iniciando a nossa live Holy Ghost Stories, ok? Então, eu vou colocar o título aqui também, para a galera que chegar depois não vai saber exatamente o que estava acontecendo. Holy Ghost Stories, episódio 1. Episódio 1. Beleza? Então tá aqui, ó. Holy Ghost Stories, episódio 1, ok? Aí, Wagner, acho melhor a gente criar mais um canal no YouTube para botar essas histórias lá também. Fica a dica aí para você, beleza? Wagner é um membro da minha equipe aqui que me ajuda nos bastidores, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Holy Ghost Stories, episódio 1. Inaugurando aqui. Se vocês ajudarem a divulgar, se vocês fizerem isso ir para frente, a gente vai continuar. Estamos fazendo um test drive aqui, tá bom? Então, como a gente está falando hoje de percepção extrasensorial, eu vou dar um exemplo relacionado a isso, dessa Holy Ghost Story, tá? O que os americanos gostam muito das Ghost Stories, histórias de fantasmas, né? E eu sempre vi esse pessoal falando de Ghost Stories sem um componente bíblico, tá bom? Com a ideia, né, do Holy Ghost Stories é a gente ter essa ideia toda, mas com o componente bíblico atrelado. Por isso não é só histórias de fantasmas, são histórias do Espírito Santo, ok? Porque Holy Ghost é uma das expressões que os americanos usam para se referir ao Espírito Santo, né? Em vez de eles falarem às vezes Holy Spirit, eles falam Holy Ghost, tá? Então Holy Ghost Stories seria uma brincadeira, em vez de ser histórias de fantasmas, ser histórias do Espírito Santo, ok? Beleza? Então, como é essa história? Essa história, ela se passa... eu vou contar histórias minhas, ok? Histórias pessoais minhas. Essa história, ela se passa, mais ou menos, deixa eu fazer um cálculo aqui, a Sofia, minha filha, ela nasceu em 2008, então foi antes dela nascer. Essa história deve ter sido 2006 ou 2007, talvez 2006. Nós estávamos numa igreja, naquela época a igreja metodista de Itaipu, em Niterói, no Rio de Janeiro, ok? Igreja metodista de Itaipu, em Niterói, no Rio de Janeiro, um grupo de jovens orando numa sala dentro da igreja, tá bom? E nós estávamos orando, eu não me lembro exatamente qual era o tema da oração. Havia uma roda com vários jovens. Quando eu estou falando jovens, são pessoas mais ou menos de 20 anos, 23 anos, 25 anos. Era o grupo de jovens da Igreja Metodista em Itaipu, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, ok? No estado do Rio de Janeiro existe uma cidade chamada Niterói. Na cidade de Niterói tem um bairro chamado Itaipu. Nesse bairro chamado Itaipu tinha uma igreja metodista chamada Igreja Metodista Itaipu. É ali onde eu frequentava, onde eu estava na igreja. Eu, a minha esposa, na época era minha namorada, né? Não, já era esposa, porque a gente casou... 2005, a gente casou em 2005. Acho que a gente já era casado, né? Casei em 2005. Então... Imagine uma sala de uma igreja e jovens ali dentro orando num círculo, orando. Senhor, abençoa os jovens e tal. Talvez fosse uma oração, eu não me recordo exatamente, mas talvez fosse uma oração em prol de um evento que a gente estava organizando, ok? Vamos supor então que ia acontecer um evento dos jovens, então a gente estava ali orando pelo evento dos jovens. Senhor, abençoa o evento, em nome de Jesus, que o evento possa abençoar vidas, impactar vidas e tal. E a gente está ali orando, ok? E nesse momento que eu estava ali orando, Senhor, impacta as vidas e tal. Eu tô de olho fechado, ok, pessoal? Tô de olho fechado orando. Senhor,
impacta as vidas, venha trazer esse tipo de, né, renovo para as pessoas e tal. Tô ali orando. De repente eu não me lembro se foi de olho aberto ou de olho fechado, mas eu vi um homem entrando na sala. A porta estava aberta, eu vi um homem entrando. E eu fiquei na dúvida, quem é esse homem? Eu nunca vi esse homem. E eu vi esse homem entrando. Esse homem foi entrando e ele tinha uma espécie de diploma na mão. Sabe aquele canudo de diploma? Ele tinha esse diploma, né? Então, ele estava lá com esse diploma e ele entrou na sala e eu orando, Senhor, não sei o que, de repente eu vi esse cara entrando e eu falei, pô, o que é isso? Eu nunca vi esse cara. E esse cara foi indo e ele chegou até um jovem que estava ali e ele entregou esse tubo, esse diploma na mão do jovem. Aí eu olhei e eu comecei a perceber que aquilo ali não era uma pessoa, era algo espiritual. E eu falei, poxa, que legal. Na mesma hora eu pensei, poxa, que legal. Isso eu já fiz uma interpretação humana, né? Isso significa, já veio a interpretação. O primeiro dom espiritual que eu tive foi visão, tá? Quando eu fui batizado no Espírito Santo, quando eu tinha, sei lá, 20 anos, eu me lembro, eu tive visões, várias visões. Então a primeira coisa que eu tive em termos de experiência pessoal no mundo espiritual foram visões, ok? Tem vários tipos de dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de maravilhas, língua, variedade de línguas, interpretação de línguas. Tem vários tipos de coisas que acontecem no sobrenatural quem vive o cristianismo pentecostal. Então eu estava acostumado a ter visões, ok? Já tinha uma quilometragem nisso. E aí, entrou esse homem carregando esse tubo e ele entregou para esse jovem. Eu falei, eu interpretando, pô, que legal. Significa, Deus está dando um recado para esse jovem de que ele vai passar no vestibular e ele vai se formar na faculdade, para ele seguir firme. Eu falei, beleza, deve ser um recado dessa natureza, tá bom? A Thaís está perguntando, quem tem dons espirituais? E quem tem dom espiritual ser da igreja? Eu não entendi, Thaís. Depois escreve melhor aí, ficou um pouco confuso. E reescreve aí. Então, eu já estava assim, poxa, que legal. O Deus está dando um recado de que esse jovem vai passar no vestibular, porque ele estava fazendo vestibular na época, para geografia, e está dizendo que ele vai se formar e tal. Beleza. Só que aí, pessoal, eu já estava todo feliz, né? Todo mundo orando, Senhor, não sei o que, e eu felizão olhando aquela cena, né? Caramba, Deus está dando um recado para esse jovem, que ele vai passar no vestibular e que ele vai se formar e que isso é muito legal. Só que, aí você vê, pessoal, a semelhança dos filmes com o mundo espiritual. Por isso que eu digo para vocês, o pessoal dos filmes, eles manjam muito de mundo espiritual. Quem tem experiência com o mundo espiritual, vê os filmes e vê que os caras sabem como é que funciona. Porque eles reproduzem muito fielmente, ok? A Thaís Towers falando, quem tem dons espirituais sem ser da igreja? Não tem problema nenhum, mas é muito mais legal, Thaís, você usar esses dons para o engrandecimento das coisas de Deus, não é? Porque Deus não dá nenhum dom para você enterrar o dom, você tem que usar. E tem que usar para o bem, não pode usar para o mal. E a melhor maneira de você usar para o bem é você ter uma mentoria espiritual, tá certo? Thaís está falando, quem tem dons espirituais sem ser batizado da igreja? Então, a pessoa já nasce com essa abertura. Eu tinha visões e coisas estranhas aconteciam comigo muito antes de eu ir para a igreja. Mas Deus me chamou e me chamou para usar essa abertura em prol do reino de Deus, ok? Então, aí que está a grande questão, Thaís. Deus quer te usar para você engrandecer o reino de Deus através dos seus dons, beleza? Então, preste atenção, pessoal. Eu estava todo feliz. Só que depois que esse cara entregou esse diploma pro garoto, quando esse cara virou, eu não tinha visto o rosto dele, eu vi só de costas, ok? Quando ele virou o rosto, era um monstro, era um rosto monstruoso, era uma coisa de filme de terror, entendeu? Uma coisa totalmente diabólica. E eu falei, opa, peraí, meu irmão, que isso? Aí eu fiquei confuso, entendeu? E porque o cara entrou com esse diploma, entregou pro rapaz e virou, quando ele virou um rosto de monstro. E saiu. Aí eu falei, caraca, meu irmão, que parada é essa? Eu fiquei meio confuso, eu falei, agora eu não sei de mais nada. E aí eu pensei assim, cara, eu não vou falar nada. Porque geralmente quando eu tinha essas visões, eu conversava com a pessoa, falava, ó, eu tive uma visão
sobre isso, isso, isso. Eu não sei o que significa e tomara que tenha algum significado para você. E beleza, entregava a revelação, como a gente diz no meio pentecostal. Entreguei a revelação, ok? Então, quando eu vi o rosto monstruoso, eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar é nada, meu irmão. Eu não sei mais o que é isso. Eu vou pensar depois, quem sabe amanhã, depois de amanhã, eu falo o que é. Ou eu falo com esse cara, né? Porque esse cara era amigo, tá? Então, beleza. Aí, tá todo mundo orando, Senhor Jesus, não sei o que lá, e eu quietinho pensando, quer saber? Eu orando assim, eu quietinho ali de olho fechado, eu pensando, não vou falar nada não, meu irmão, sei o que é isso, pô, o cara entrega um diploma, mas o cara é um monstro, não vou falar nada não. Na hora que eu pensei isso, pessoal, do outro lado da roda, que deveria ter de 10 a 15 jovens, uma menina que sempre foi ali da igreja, ela estava falando algumas coisas, eu não estava prestando atenção no que ela estava falando, ela começou a falar um monte de coisa, e eu nem aí, ó, eu tava nem aí porque ela estava falando, eu tava lá, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar não, Senhor, eu não sei o que é isso, tá muito estranha essa história, eu vou ficar quieto, não vou falar nada não. Na mesma hora que eu pensei, eu não vou falar nada não, vou ficar quieto, eu ouvi a menina falando, por que o Daniel... Ela mandou essa no meio da parada. Porque o Daniel, quando Deus entrega uma revelação para ele não tem medo de falar não, ele vem e fala na cara. Olha só, pessoal. Na hora que eu pensei, eu não vou falar nada, eu vou guardar isso só para mim. A menina lá do outro lado da roda, sem saber o que eu vi e sem saber a minha relutância em falar, ela disse isso. Eu não sei o que ela falou antes, porque eu só ouvi essa parte. Porque o Daniel, quando Deus entrega uma revelação para ele fala para a pessoa. Ele não tem medo nem vergonha de falar, não. Aí eu falei, puxa vida. Aí eu falei, caramba. Na mesma hora eu falei, poxa. Aí eu expliquei, pessoal, eu tive uma visão aqui e eu não quero falar, porque é muito estranho, eu não sei o que é isso. Eu não sei se vai fazer sentido, mas eu vou falar. Se você falou isso... eu vou ter que falar. Aí todo mundo ficou assim, caramba, qual que foi a revelação então? Eu cheguei e falei na frente de todo mundo. Eu cheguei pro jovem e falei, olha só, cara, a gente estava orando aqui, todo mundo feliz, eu não estava pensando em nada, eu estava só orando, Senhor, abençoa o evento, os jovens, não sei o que, a igreja. E eu vi um cara entrando, um cara assim, bem apessoado, mas eu não vi o rosto, ele entrou meio de lado, de costas, entendeu? Então, o Anderson tá perguntando se ela falou ciente ou ela falou sem querer. Poxa, só tem uma explicação para isso. Deus queria que eu falasse e Deus botou isso no coração dela para falar isso. Porque o Daniel, quando ele tem uma revelação, ele não tem vergonha não, ele fala. Entenderam? Então, ela não sabia de nada. Ela não sabia por que ela falou isso. Mas quando eu ouvi, fez sentido para mim e eu tive que falar. Eu entendi como um recado de Deus. Vai lá e fala. E eu falei, poxa, eu vou ter que falar, não tem como. Então eu falei pra ele, entrou um cara muito bem apessoado, assim, parecia que tava de terno, sei lá, alinhado. E eu fiquei muito feliz. Ele te entregou um diploma, tipo um cano assim de diploma. E eu falei pro jovem, eu falei, cara, como eu sei que você tá fazendo vestibular, eu achei que era uma mensagem de Deus falando, você vai passar no vestibular e você vai se formar e vai ter esse diploma. Só que eu explicando na frente de todo mundo, daqueles 15 jovens lá, eu explicando. Mas quando esse cara virou o rosto, era um rosto de um monstro. Então eu disse para ele, eu não sei o que é isso, mas o que eu sinto aqui agora é o seguinte, estão te oferecendo alguma coisa que parece ser uma coisa boa, mas tome muito cuidado, porque vai ser uma coisa muito ruim para a sua vida. Ok, pessoal? Foi a mensagem que eu entreguei para ele. Agora vem a parte ruim para o meu lado. Eu cheguei para ele, contei isso e falei, eu só estou te contando, eu não ia contar, eu só estou te contando que a menina veio e mandou essa. Falou que o Daniel, quando recebe uma visão, ele fala e ele não tem medo não. Então eu fui lá e falei. Aí eu virei para ele e falei, olha só, o recado é esse, o que eu sinto é isso. Estão te oferecendo uma coisa, mas essa coisa parece que é boa, parece que é legal, mas não é. E aí, sabe o que esse jovem falou?
não tem nada a ver isso com a minha vida, não. Ninguém tá me oferecendo nada, não aconteceu nada comigo. Ele falou isso, vocês acreditam? Vocês acreditam que ele falou isso? Eu falei, isso que eu falei faz sentido para você? Ele falou, não. Ninguém tá me oferecendo nada, não tá acontecendo nada, não me falaram para fazer nada. Ou seja, eu passei como idiota na parada. Eu fiz papel de palhaço, entendeu? Só que como eu tive essa visão, eu não queria falar, a menina não sabia de nada, mandou eu falar, na mesma hora eu senti, esse cara tá mentindo, ok? Esse cara tá de palhaçada. Ele tá de palhaçada. Eu senti. Só pode, isso tem que fazer sentido. Aí eu falei pra ele, você tem certeza que essa mensagem não fez sentido pra você? Aí ele falou, tenho, não fez sentido nenhum. Ou seja, eu passei de falso profeta, de falso homem espiritual, de vaidoso e arrogante que quer ficar, eu tive uma visão. Eu passei vergonha na parada. Passei vergonha. Fui envergonhado ali. Mas não tem problema. Foi Deus que mandou falar, eu falei. Aí vocês acreditam que depois que todo mundo saiu, que todo mundo foi embora, o cara veio falar comigo de novo? Vocês acreditam? O cara chegou pra mim e falou assim, olha só, pô, cara, sabe o que tá rolando? Eu falei, o que tá rolando? Você sabe que eu terminei namoro recentemente, né? Aí eu falei, sei. Você sabe que eu trabalho num lugar lá que o pessoal é meio, né, desregrado. Eu falei, tô sabendo. Aí sabe o que ele disse? Pô, os caras estão querendo empurrar umas namoradas pra cima de mim, que só mulher estranha. Os caras estão até me chamando pra ir pra gandaia, pra ir pegar mulher, não sei o quê. E sei lá, eu acho que pode ser isso. Eu acho que pode ser isso. Eu falei, pô, cara, você me deixou passar a maior vergonha lá na frente de todo mundo e agora tu vem falar aqui no particular? Aí ele, pô, claro, Daniel, como é que eu vou te falar isso? Que os caras estão me chamando pra ir pra gandaia e tal. O que eles vão pensar de mim? Aí eu falei, ok, você preferiu proteger a tua reputação aí e me fazer passar vergonha, né? Tá bom, valeu, muito obrigado. Tá certo, pessoal? É assim que funciona. É assim que funciona o negócio. Por isso que a Bíblia fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz. Entendeu? Porque você vai ser, a Bíblia fala, os humilhados serão exaltados. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se você achar que você vai chegar e vai fazer a obra de Deus e vai todo mundo ficar batendo palma para você, você está redondamente errado. Simplesmente não é assim que funciona, ok? Então eu passei uma vergonha, fiquei como falso profeta e fiquei como alguém que não tem discernimento espiritual, fui humilhado, mas eu entreguei o recado. E aí sabe o que aconteceu com esse jovem? Ele não passou no vestibular que ele estava fazendo. Entenderam? Ele não passou no vestibular e eu vi ali, sei lá, um comportamento estranho da parte dele. E esse comportamento estranho depois foi se confirmando com outras atitudes muito estranhas que foram acontecendo. Mas o recado foi dado. O recado foi dado e eu falei para ele, estão te oferecendo coisas, chamando para fazer coisas. Parece que são coisas boas, mas não são coisas legais. O Ed aí no YouTube tá falando, né? Ele poderia ter falado, faz sentido, realmente está acontecendo algo nesse sentido. Eu não vou falar porque é uma questão pessoal. Ele poderia ter falado isso, exatamente, Ed. Ele não precisava ter falado, não tem nada a ver comigo, não, ninguém está me oferecendo nada. Entenderam? Pessoal, já aconteceu de eu entregar uma palavra dessa e ninguém falar nada e depois de um ano a pessoa falar era comigo? Depois de um ano, quando eu voltei nesse lugar, a pessoa falar, sabe aquele dia que você falou isso e você mandou a pessoa vir aqui na frente para receber a oração? Lembra, pastor, quando você fez isso? Você falou, tá acontecendo isso com uma pessoa que está aqui. Venha aqui na frente para receber a oração. Não foi ninguém e eu passei a maior vergonha. Você acredita que um ano depois essa pessoa veio me pedir desculpa dizendo que era ela que estava acontecendo isso? Tá certo? Então o mundo espiritual ele é assim, né? O mundo espiritual ele tem essa dinâmica. Por isso, queridos, que quando eu vejo filmes como A Origem, eu sei como é que a banda toca. Eu sei por quê. Eu sou um cristão pentecostal. Eu tenho essas experiências desde criança. E quando eu recebi o batismo nas águas em Cristo Jesus, eu recebi o batismo no fogo, eu entendi o que eram aquelas experiências e essa abertura espiritual que Deus já tinha feito na minha vida. Ok? Então, queridos, fica essa dica para você.
busque a Deus em oração, seja um cristão de verdade que tenha a água da palavra e o fogo do Espírito e esteja preparado para, ao fazer as obras de Deus, a obra de Deus, passar vergonha como essa, tá certo? Porque eu já passei várias vergonhas nesse sentido, de falar, o que está acontecendo na sua vida é isso. Aí o cara falar, não, não é isso não. Não é isso não, não tem nada a ver. E depois eu ficar sabendo que sim, ok? Então essa foi a primeira experiência, a primeira história do Holy Ghost Stories. O que significa a Holy Ghost Stories? As histórias do Espírito Santo, ok? Histórias de fantasma, mas histórias do Espírito Santo. Eu vou dar o título desse primeiro episódio do Holy Ghost Stories, O Mistério do Diploma. Tá bom? Ou então o diploma misterioso. O diploma misterioso. O que vocês acharam, pessoal? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Agora eu quero ouvir vocês. Vocês gostaram? Tá? Me programei para terminar às 10 horas. Acabou de dar 10 horas. Vocês gostaram? Me falam aí. Vocês querem ouvir mais histórias? Vocês querem ouvir mais histórias? Se vocês querem ouvir mais histórias, coloquem aí no comentário, tá? Tem histórias assim loucas, tem história louca, tem história de tem história de OVNI, tem história de cometa, tem história de luz que vem do céu, tem história de voodoo, tem história de demônio, tem história de anjo, tem história de cego enxergando, tem história de pessoa virando cobra, tem as histórias mais malucas que você quiser ouvir. Isso só as minhas histórias. Porque vai ter um momento que eu vou ter que correr atrás de mais histórias, eu vou ter que trazer histórias de amigos, histórias de parentes, histórias de familiares, ok? De pessoas próximas. Coisas que eu não estava no dia, mas eu conheço quem experimentou. Então, se vocês quiserem mais histórias, eu preciso que vocês nos ajudem a divulgar isso, ok? Então, pessoal, se o negócio tiver uma boa aceitação, a gente vai fazer o Daniel Lopes Podcast. A gente vai rever esse horário, tá bom? A gente pode fazer o Daniel Lopes Podcast de 8h15 até as 9 e de 9 até 9h45 o Holy Ghost Stories, tá? Cada um pode ter 45 minutos. A gente pode fazer dessa forma, se vocês quiserem, tá bom? Então, queridos, essa foi a primeira história, o Diploma Misterioso, ou o Mistério do Diploma, Holy Ghost Stories, episódio 1, uma história pessoal minha que tem testemunhas, tá? Todas essas pessoas aí são pessoas que eu sei quem são, eu posso chamar aqui e falar, olha só. Ela pode até dizer, não foi exatamente assim, mas a minha esposa estava junto e ela sabe, ok? Então são coisas que aconteceram e tem testemunhas. Tem histórias, pessoal, mirabolantes aqui, eu tenho que fazer um esforço para lembrar, porque são muitas histórias. Eu tenho que anotar aqui, ó, as histórias. Tem uma história que é de um sonho, tá? Deixa eu botar aqui sonho e útero. Ok? Deixa eu dar um spoiler. Vou dar um spoiler para vocês da próxima história que eu vou contar. Sabe como é que é a história? Eu estava na igreja e quando terminou o culto, um senhor da igreja veio perguntar para mim, Daniel, posso te apresentar uma pessoa? Eu falei, claro, pode apresentar. Aí ele me apresentou uma mulher. Essa mulher chegou com a cara toda assustada, me olhando. E o cara falou pra essa mulher, fala pra ele o que você falou pra mim. E ela falou pra mim, eu nunca vi você na minha vida, mas essa semana eu tive um sonho com você. E quando eu entrei nessa igreja pela primeira vez e eu vi você na igreja, eu lembrei desse sonho e eu preciso contar pra você o sonho que eu tive com você no meu sonho. Eu tenho que te contar para eu poder entender qual é o significado desse sonho que eu tive contigo e eu nunca tinha visto você. Quando eu entrei nessa igreja, eu levei um susto, porque o seu rosto era o rosto que eu vi no meu sonho. Ok, pessoal? E o sonho que ela contou foi uma parada meio aterrorizante, sinistra. E eu passei um sufoco para tentar entender, eu suei frio, eu fiquei bem nervoso, eu fiquei muito tenso, mas depois, pela misericórdia de Deus, ele trouxe o significado e ele trouxe o sentido, ok? A história é sinistra, o sonho misterioso. Eu nunca tinha visto a mulher, ela nunca tinha me visto, uma senhora, e ela falou, eu vi você num sonho e o sonho foi muito estranho.
porque você fez um negócio comigo que eu não achei normal, não. Amanhã eu conto esse sonho pra vocês, ok, pessoal? Desculpe fazer esse spoiler, mas é pra você sentir o gancho. Holy Ghost Stories vai ser como se fosse uma série, ok? Todo final de Holy Ghost Stories eu vou deixar cenas do próximo capítulo aqui pra tu ficar grilado e querer vir escutar amanhã, tá bom? Eu vou contar esse amanhã para vocês, tá? Experiência pessoal minha. Eu vou contar só experiências pessoais minhas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, ok? Profeta Geek falando. Conta aí. Pô, eu não posso queimar o cartucho, tem que ser um por dia. Se eu contar 5 histórias por dia, depois de um mês acabaram, eu não tenho mais história, pessoal, porque também eu não tenho 1 milhão de histórias. O ano tem 365 dias. Vamos deixar uma história por dia, ok? Então amanhã, depois do nosso Daniel Lopes Podcast, e amanhã, vamos ver aqui qual é o filme de amanhã que a gente vai analisar. Amanhã, rapaz, amanhã é um filme muito legal, tá nos meus prediletos. Amanhã a gente vai falar do filme Donnie Darko, Viagem no Tempo e Mundo Espiritual, ok? Amanhã falaremos sobre o filme Donnie Darko. Então fica aí de dica para você que quiser assistir. Deixa eu ver onde é que você consegue assistir o Donnie Darko. Caramba. Ó, você pode assistir no Globoplay. Você pode assistir na Amazon Prime e no Telecine, ok? Donnie Darko. Como é que é Donnie Darko? Vou escrever para você no YouTube e no Instagram aqui. Donnie Darko. É com um elenco muito bom, tá? Donnie Darko. Já escrevi no YouTube. Deixa eu colocar aqui agora para vocês aqui no Donnie Darko. Ok? Donnie Darko. Coloquei. Donnie Darko é com Patrick Swayze, Drew Barrymore e Jake Gyllenhaal, tá? Entre muitos outros. Drew Barrymore, Patrick Swayze, infelizmente já falecido, e Jake Gyllenhaal, ok? Deus abençoe vocês. Até amanhã com mais um Holy Ghost Stories, histórias misteriosas do Espírito Santo. Fiquem com Deus, forte abraço, nos ajude a divulgar também. Dá um print aí e fala: galera, venham assistir o Holy Ghost Stories também, logo depois do Daniel Lopes Podcast, tá bom? Um abraço a todos, queridos.